Vamos ver o exemplo. Continuando do vídeo 4. Vamos determinar a equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são os pontos A, de coordenadas 3, 2, e B, de coordenadas menos 2 e menos 4. Então está aqui o ponto A e está aqui o ponto B, com as determinadas coordenadas. X é 3 no ponto A, x é 3 no ponto A, e y é 2 no ponto A, y é 2 no ponto A. Lá no ponto B eu tenho menos 2 no x, menos 2 no x e menos 4 no y, menos 4 no y. Então quando eu faço a união desses dois pontos, eu tenho um pedaço da reta e eu vou poder escrever a equação dessa reta usando aquela ideia da regra de Sarri, que aí a gente não vai repetir aqui para não ficar muito cansativo, já está resolvido aqui. Essa é a equação da reta que passa pelo ponto A e B. Tá, parece um V aqui, mas é um Y, tá? O cálculo do coeficiente angular de M1 da reta suporte. Olha, essa é a reta suporte. A mediatriz divide a reta ao meio, o segmento ao meio. Aqui, ó. Então, vamos calcular o coeficiente angular da reta suporte. Bom, a reta, o pedaço da reta é essa que a gente tem. A reta mediatriz, a reta suporte, ela vai ser perpendicular à reta que a gente está definida pelos pontos A e B. Ora, se ela vai ser perpendicular, basta que eu encontre o coeficiente angular dessa reta que passa por A e B, inverter e trocar o sinal para que eu tenha o coeficiente angular dessa outra reta, que é a reta suporte. Ó, vamos fazer o cálculo do coeficiente angular da reta que passa pelo ponto AB. Tá aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente angular da reta que passa aqui, ó. Calculamos o coeficiente angular. Como é que foi feito? Bora ver. Para calcular o coeficiente angular, tem duas maneiras. Ou a gente escreve a forma reduzida, ou a gente faz aquela diferença, né? Porque bem aqui vai aparecer um triângulo retângulo, ó. Eu faço a diferença do x, do y do A menos y do B, e divido pela diferença do x do A menos o x do B. É uma maneira. Mas aqui no exemplo, o que ele fez? Ele passou tudo que não é y, ele passou para o outro lado. Ele pegou o menos 8, passou para o outro lado da equação. Pegou o 6x, passou para o outro lado da equação. Só que troca de sinal. Então ficou menos, desse lado da igualdade, ficou só o menos 5y. Ó, tá aqui, ó, menos 5y. E do outro lado, quem era mais 6x, passou a ser menos 6x do outro lado. E quem era menos 8, passou a ser mais 8 do outro lado. Bom, isso para a gente poder escrever a equação reduzida. Então, esse menos 5 não pode ficar aqui negativo. A gente vai ter que multiplicar todo mundo por menos 1 para trocar o sinal de onde tem a letra. Multiplicando tudo por menos 1, todas as parcelas aqui, todos os termos trocam de sinal. Aqui fica positivo, aqui era negativo, fica positivo. Esse 8 que era positivo agora fica negativo. E eu vou passar esse 5 dividindo todo mundo lá do outro lado, ó. Quando eu passo ele para o outro lado, aí ficou a equação reduzida da reta. Olha, se vocês estão lembrados da equação reduzida, aqui eu tenho y igual a mx mais n. Ora, m é o coeficiente angular. Então esse número aqui é o coeficiente angular da reta que passa do A para o B ou do B para o A. Bom, agora que a gente já tem o coeficiente angular, para eu conseguir o coeficiente angular dessa outra reta aqui, ó, que é a mediatriz, é só inverter esse coeficiente angular aqui e trocar o sinal. Então, ó, o cálculo do coeficiente angular M2 da mediatriz, que é o M2, a gente pega e inverte. Era 6/5, ficou 5/6. Era positivo, ficou negativo, tá bom? Então, aqui a gente tem o coeficiente angular da reta mediatriz. Para calcular a coordenada do ponto
Cálculo das coordenadas do ponto M. Bora ver quem é o ponto M que ele fala. Na figura, M é o ponto médio de AB. Então, se eu conheço o ponto A e o ponto B, nós já aprendemos a calcular o ponto médio. É só somar o x do A mais o x do B e dividir por 2. Aí eu acho o x do ponto médio. É o que ele fez aqui, ó. O x do ponto médio, o y do ponto médio. Só que com o y é o y do A mais o y do B dividido por 2. Bom, agora fica reduzido a determinar uma equação da reta que passa pelo ponto M, que é o ponto médio, porque a reta mediatriz ela passa nesse ponto, ó, no ponto médio. Divide o segmento ao meio. Aí a gente já conhece o ponto onde a reta mediatriz passa, né? E a gente conhece o coeficiente angular da reta, que é a mediatriz. Então a gente conhece um ponto e o coeficiente angular. A gente pode escrever agora a equação fundamental da reta. Substituindo aqui, ó, lembra, essa daqui é a equação fundamental da reta. Nós já vimos isso também. O y vai continuar. O y1 vai ser o y do ponto M. E o x1 vai ser o x do ponto M. Vamos lá. Substituindo, fica y menos y1. Então, y. Como o y do ponto M é menos 1, vai fazer o jogo de sinal. Menos. Com esse menos aqui vai dar mais. Então, ficou y mais 1. Está aqui, ó. Certo? Igual. Está aqui o igual. No lugar do M, eu vou colocar o coeficiente angular da reta mediatriz, que a gente já calculou, ó, menos 5 sextos. Menos 5 sextos. No lugar desse M2, menos 5 sextos. Abre parênteses, está aqui aberto parênteses. X continua. Menos o x1. Lembra que esse x1 é o x do ponto médio que nós calculamos. Então, é esse x aqui, ó, meio. Então, vai ficar menos meio. Aí a gente pode pegar agora e distribuir o 5 aqui e distribuir o 5 aqui. Vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes x dá menos 5x. Lembra que aqui tem 1, tá? Só para ninguém esquecer. Aí ficou menos 5 vezes x dá menos 5x. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou distribuir aqui esse 6 distribuído aqui. Então, 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja, em cima multiplicou em cima, embaixo multiplicou embaixo. E o sinal saiu multiplicando para poder fazer o jogo de sinal. Bom, o importante é agora escrever a equação geral da reta. Bom, então passa tudo para um lado e deixa o outro lado igual a zero. Ó, esse 12 e esse 6... Aqui ele fez de um jeito diferente, mas a gente pode pensar assim, ó. Se eu calcular o MMC de 6 e 12, o MMC de 6 e 12 é 12. Então eu posso pegar o MMC, que é 12, e jogar multiplicando todo mundo do outro lado. O MMC aqui é 12. Aí multiplica todo mundo do outro lado. Aí 12 vezes y, 12y. Ó, esse 12 vem multiplicar aqui e esse 12 vem multiplicar aqui. Aí, 12 vezes y dá 12y. 12 vezes mais 1 dá mais 12. E desse lado aqui ficou. A gente calculou o MMC, que deu 12. Não vai ser mais esses números que estão aqui que eu vou usar. Bom, para eu descobrir quem vai ficar no lugar do 5x, eu vou ter que fazer 12 dividido por 6 dá 2. E multiplica pelo de cima. 2 vezes 5x dá 10x. Está aqui, ó. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, está aqui. Então agora a gente tem isso aqui, ó. Passa tudo para o primeiro membro. Vamos colocar
arrumado logo. Vai ficar o x na frente. Então, era menos 10x, vai passar para o outro lado, vai ficar mais 10x. O mais 12y já estava lá, continua mais 12y. O 5 que está positivo aqui, quando for para lá, ele vai negativo. Então, vai ficar 12 tira 5, dá 7. Dá 7, tá aqui. Então, a equação da reta mediatriz, que é dos pontos A e B, é essa aqui, ó. Certo? Bora parar aqui e vamos começar um outro exemplo.